Agora, tá? A gente vai focar mais na parte da fazenda, ainda falando da IN 76 e IN 77. As finalidades, né, legal da IN 76 e IN 77, né, é garantir o leite cru refrigerado apresente qualidade microbiológica adequada, padrões físico-químicos conformes e segurança de inocuidade ao consumidor, tá? Condições dos animais ordenhados. É proibido a entrega de leite de vacas doentes, ordenhar animais de vacas sadias, livres de doenças que possam comprometer o leite, em períodos de carência, manter o registro de é, tratamentos de drogas veterinários, tá? Com identificação do animal no período de descarte do leite, é, em tratamento com medicamento veterinário. Tá? Então, tudo isso tem que ser registrado. Tá? A gente tem que ter todo o controle de quando a vaca está sendo medicada, tá? E esperar o período de carência para poder fazer o descarte. Então, isso tudo tem que ser registrado para caso o fiscal vá na fazenda leiteira, tenha todas essas informações. Tá? Higiene da higiene e conduta dos ordenadores, uso de vestiário limpo e apropriado, higienização adequada das mãos antes e durante a ordenha, proibição de práticas que comprometam a higiene do leite, fumar, comer, manipular objetos é, contaminantes, né? Então, ali na fazenda também é necessário ter alguns cuidados para evitar que, que o leite seja contaminado, né? Então, é, é bem importante o trabalho que a política leiteira faz em treinamento com os fornecedores de leite para garantir que os, os, as- os responsáveis pela ordenha têm esses cuidados durante as ordenhas, tá? Higiene dos textos e úberes. Limpeza prévia dos textos quando necessário. Aplicação obrigatória de pré-dipping na produção no produto autorizado, com produto autorizado. Pessoal, o pré-dipping é aquela limpeza que a gente pega e faz no teto da vaca para garantir que ele não vai estar contaminado e você vai empurrar a contaminação ali para dentro do leite durante a ordenha, tá? Então você eu já lavei a mão, tô usando material, não estou usando um material que possa contaminar o leite e eu vou pegar e lavar ali o teto da vaca, não lavar o úbero, tá? Porque senão ele fica escorrendo água ali e pode transmitir contaminação para dentro do leite e até para dentro do teto, tá? E causar mastite. Então, é bem importante fazer o tratamento ali, geralmente é feito com iodo, tá? Em cada teto, antes de pegar e tirar o leite, tá? E o pós-dipping também, pessoal. Aqui a gente está falando só do pré-dipping, mas a gente tem o pós-dipping também. Que depois que a vaca você faz a ordenha dela, seja mecânico ou manual, você vai deixar o esfíncter, que é o buraquinho onde sai o leite, né? Falando de forma grosseresca, é, a, aquele buraquinho lá ele vai ficar um período aberto, tá? Ele ficar por volta de meia hora aberto. Então é bom colocar um alimento que o animal goste, tá? Assim que termina a ordenha, para ficar em pé até o esfíncter fechar, porque se deitar pode entrar bactérias lá dentro e causar mastite. E o animal depois que ele pega mastite, ele não dá a mesma quantidade de leite. Ele pode perder até aquele teto, tá? E ele pode necrosar, né? E não dar mais leite naquele teto. E ela pode, geralmente uma vaca que dá mastite, ela perde 30% da capacidade de dar leite posteriormente, tá? Outra coisa que é bastante importante ter
Antes da ordenha é um pé de lúvio, tá? Onde que o animal vai passar e vai pisar uma solução de iodo para evitar infecções no casco, tá? Toda vez que um animal está com algum tipo de infecção, ele vai prejudicar a quantidade de leite que ele vai produzir, tá? Então, qualquer tipo de sofrimento ou transtorno que o animal passa, ele vai reduzir a quantidade de leite que ele vai produzir. Então, é bem importante cuidar do casco também do animal, tá? Então, é bom ter um pé de luva ali, o animal passa ali na hora que vai entrar por dentro e já faz uma desinfecção ali caso tenha a infecção e também uma forma preventiva, né? Secagem dos tetos com material individual e descartável, né? Senão você pega uma vaca ali tá com mastite e seca ela no outro, vai passando, né? Então a infecção ela pode ser transmitida para outros animais, então tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso. Até a lavagem das mãos, para você faz a higienização você faz a ordenha manual, lavar as mãos cada vez que for tirar o leite de uma vaca, né? E nas teteiras também tomar cuidado, fazer a higienização cada vez que for aplicar, fazer uma vaca para não transmitir a doença para outros animais, tá? Descartes dos primeiros jatos de leite para avaliação visual na caneca de fundo telado. Esse teste que é feito na caneca de fundo telado é para verificar se tem mastite subclínica. A mastite subclínica a gente não consegue visualizar ela é, só de olhar o úbero da vaca, tá? A gente só consegue perceber que o animal está doente quando já tá perdendo leite, já está quase arriscando ali perder o teto ou então o úbero, tá? Então é bom fazer esse teste para ver se o animal precisa de tratamento, tá? E a mastite clínica é aquela que você consegue ver um inchaço, a vermelhidão no teto da vaca, né? Então você já sabe que precisa fazer um tratamento ali porque existe uma infecção, tá? Então é uma forma preventiva de você evitar que perder, né, o rendimento do leite que você produz. Equipamentos da ordenha: limpos, higienizados, em bom estado de conservação, proibido o uso de equipamentos com defeitos e que possam contaminar o leite, higienização obrigatória após cada ordenha. Então, terminou de fazer a ordenha ali, pegar e fazer o SIP na ordenha, né? Caso seja ordenha mecânica, e se for ordenha manual, higienizar todo o material que é utilizado ali para poder fazer a ordenha também, tá? Então, de qualquer forma, tem que ter higiene ali durante esse processo para evitar a contaminação do produto. Condições do ambiente da ordenha: a ordenha é realizada em ambiente limpo, protegido contra poeira, insetos e animais, evitar qualquer fonte de contaminação do leite durante a ordenha, tá? Então aqui a gente tem bastante cuidado com galinha, cachorro, animais que geralmente tem em fazenda, tá? Então ali é um ambiente que tem que ter cercado para evitar animais junto durante a ordenha, tá bom? Então tem que ter um cuidado muito grande ali para evitar esse tipo de contaminação. Resfriamento imediato do leite. Então eu tirei o leite ali, eu já tenho que pegar e fazer o refrigeramento, ou a refrigeração do leite, né? Para evitar o desenvolvimento microbiológico, tá? Eu já tenho que pegar, jogar ele no tanque de expansão e refrigerar ele, tá? Ali para 4 graus e no máximo até 7 em 48 horas, tá? Tanque de refrigeração. Tanque exclusivo para leite cru refrigerado. Proibida a mistura de leite. Fora do padrão. De diferentes propriedades. Tanque deve possuir termômetro funcional. Higienização obrigatória após cada coleta. Ou seja, pessoal, eu não posso misturar leite que esteja contaminado, né? Um leite por exemplo, eu sei que um leite já está com acidez um pouco elevada, eu vou lá e misturo um leite acabou de ser tirado,
ordenhado, que está com a acidez mais baixa. Eu não posso fazer esse tipo de coisa, tá? Porque eu já sei que o meu leite ele já não está em condições apropriadas, eu posso perder todo o leite que está no meu tanque. Eu terminou de fazer a coleta. O caminhão passou lá na propriedade, terminou de fazer a coleta e daqui 20 minutos vai pegar e fazer, vai passar vai começar a fazer o tordenho. Primeiro eu tenho que fazer o SIP do tanque, fazer a higienização do tanque para depois jogar mais leite lá dentro. Eu não posso encher o tanque novamente sem fazer essa higienização, tá? Qualidade utilizada na propriedade. A água utilizada deve ser potável. Realizar controle e monitoramento periódico da qualidade da água. Manter registro das análises da potabilidade. Pessoal, aqui vai ter que atender a portaria 888 da Anvisa, tá? Então, pelo menos as principais têm que ser atendidas, tá? Que é a cloração, a verificação de contagem de coliformes, tá? Para garantir que a água tem qualidade para poder tirar o leite ali, não vai passar a contaminar o produto e ter perca de produto por conta disso, tá? Controle de resíduos e substâncias proibidas. É proibida a utilização de água, conservantes, neutralizantes, qualquer substância estranha ao leite, controle rigoroso para ausência de resíduos de antibiótico e medicamentos veterinários. Então isso daí tem que utilizar a carência e tem que ser tudo registrado também. Registro obrigatórios, tá? Então, como a gente já está falando, tudo tem que ser registrado para garantir que depois, caso seja necessário, seja feito um rastreamento ali das informações, né? Devem ser mantidos disponibilizados registro da ordenha, registro da limpeza e sanitização, registro de tratamento veterinário, registro de tempo de temperatura do leite, identificação dos animais em tratamento, tá? Então isso daí tem que ser tudo registrado para ser auditado, tá? Agora aqui, pessoal, isso aqui é um procedimento, tá? Que é disponibilizado para vocês, tá? E de como que o motorista ele vai agir lá no campo, tá? Que ele vai fazer a coleta todo o procedimento que ele vai ter que fazer lá, né? Medir a temperatura, verificar a avaliação sensorial do produto, fazer o teste do alizarol, né? Então, isso daqui vai estar tudo disponibilizado lá para vocês, adaptar para a realidade de vocês, tá? Ele não, tá pronto o documento? Tá pronto, entre aspas, tá? Ele tem todas as referências, tem todo o que é necessário para um documento, só que ele tem que ser adaptado para a sua realidade. Fale a verdade o que é escrito, porque se você escreveu, você tem que fazer, tá? Por isso que a gente chama o mapa de desenvolver os programas de autocontrole, porque se você se autocontrola, você escreveu o que faz, você é obrigado a fazer, tá? Esse daqui é um controle de amostragem das amostras do campo. Então, o motorista ele vai, além dele pegar e fazer seguir o procedimento, ele também vai coletar a amostra lá, vai registrar, tá? Aqui eu coloquei Elisarol de teste Elisarol de 76, você pode alterar. Eu não sei qual que é o Elisarol que você vai utilizar aí no seu laticínio, que é o mínimo para recepção, mas geralmente você coloca pelo menos 2 graus acima do que você vai receber na fazenda para que você vai receber na sua empresa, tá? Então, você tem esse limite aí, porque ele vai perder um pouquinho de qualidade até chegar no laticínio. Então, se você quer um leite 76 aí no seu laticínio, você tem que pegar um leite na fazenda que tem no mínimo 78, tá? Paulo, na minha fazenda, hoje o meu leite aqui é no mínimo 72. E eu quero aumentar a graduação do meu Elisarol. Ok, de que forma que você vai fazer isso? Você tem que notificar o produtor, dar um período para ele se adaptar, ter uma conversa com o seu transportador, com seus fornecedores, né? Para adaptar isso aqui. Então, tipo assim, para você fazer isso, nunca imagina que isso vai ser um período de hoje para amanhã, tá? Você vai ter um período aí onde você vai explicar e treinar o pessoal
que você deseja essa qualidade no seu produto para posteriormente você adquirir isso. Então, no mínimo aí 3 meses de treinamento, conversa, aceitação, tá? E vai subindo aos poucos. Tipo assim, se você quer 78, de que o seu leite chega a 78 na sua empresa, comece subindo para 74 no primeiro mês, no segundo mês 76, no terceiro mês já 78, tá? É, para você ir trabalhando com as pessoas que produzem o leite. É muito importante esse cuidado, né, que a gente tem com as pessoas que trabalham com a gente, tá? Então não adianta você tentar empurrar a goela abaixo um, um procedimento que você deseja ter no seu laticínio que não vai funcionar, tá? Você vai perder produtor, perder fornecedor e não vai conseguir adquirir a qualidade que você precisa do seu leite, tá? A chegada do caminhão na fazenda, pessoal. Agora a gente tem que fazer a checagem. Os caminhões isotérmicos daqui é um móvel que tem que ser dito, né? Os caminhões isotérmicos utilizados no transporte de leite cru refrigerado devem atender os requisitos específicos de construção, material, condições higiênicas, sanitárias, de forma para garantir a manutenção e qualidade da segurança do produto até sua chegada na indústria, de acordo com a Instrução Normativa 77 do MAPA. E o veículo deve ser de uso exclusivo para transporte de leite, sendo proibido o carregamento de qualquer outro que possa causar contaminação direta ou indireta ao leite, tá? Isso aqui, pessoal, tem que tomar bastante cuidado, tá? Porque principalmente se você tem algum tipo de certificação, se você tem uma BRC ou então a FSC 22000, uma IFS, então isso daí o material que é construído do caminhão, o mangote, ele é solicitado, tá? Nos seus documentos e é bastante importante você ter essas informações. E o caminhão ele tem que estar em uma condição aceitável para você receber o leite. Se você pegar um caminhão amassado, com isolamento térmico já danificado, com vazamento, você vai ter um leite contaminado ali que não vai atender os requisitos da legislação e você vai produzir um produto ruim com esse leite, tá? Um checklist do caminhão. Isso daqui, pessoal, é um checklist também que vai estar disponível para vocês, tá? De como você vai fazer a avaliação do caminhão quando ele chega na portaria da sua empresa antes dele entrar, tá? Então, se ele não atende algum desses requisitos que você vai elaborar, se você vai ler os requisitos que está descrito aí, tá? Que eu listei, vai ver se eles são realmente de acordo com a sua realidade e vai passar a cobrar, tá? Você vai conseguir pegar e de início, novamente, ter isso daqui tudo funcionando de imediato. Se você nunca fez uma verificação de um caminhão, muito provavelmente você vai encontrar não conformidades. E o que tem que ser feito? Comunicar a política leiteira através de RNC, ou então conversar antes que vai ser aplicado esse tipo. Eu até recomendo que seja feita uma reunião com a política leiteira, comunicando que vai haver essa mudança, né? Que vai ser aplicado um checklist para poder chegar o caminhão na empresa e que toda vez que chegar um caminhão não conforme vai ser aberto o RNC para ser feita uma tratativa, tá? E caso comece a abrir várias RNCs num período muito grande, faça então um projeto, porque às vezes é necessário tu fazer trocas de tanque de caminhão, que é um custo muito alto, né? Às vezes é necessário vocês trocar os mangotes do caminhão por mangotes mais resistentes, né? Que não sejam de plástico, seja de borracha, né? Um mangote de teleboard aí. Então, tem que ter todos esses cuidados, tá? Tipo, com outro cuidado também que tem bastante cuidado é com o rotor, se é usado o rotor, se é bomba, né, para poder fazer puxar ali para dentro do caminhão, né? Então isso aí tudinho tem que ser observado, né? E tem que ser checado
para garantir que não está tendo contaminação no transporte do seu leite, tá? Mas cuidado com a forma que você vai aplicar isso daí na sua empresa. A coleta de amostras, daqui já o leite já passou, né? O produtor coletou o leite certinho, foi transportado certinho, o leite chegou geladinho lá para você, com ok. Então agora eu vou medir a temperatura do leite. Vai fazer isso? É o operador da plataforma, né? Ou a pessoa responsável, né? Nem sempre a empresa tem condição de ter um operador lá que só faz esse serviço, mas a pessoa que vai coletar o leite ela tem que ser treinada, né? Então ela tem que ser treinada para fazer a medição da temperatura e vocês vão ter esse procedimento aqui que deve ser adaptado de acordo com a sua realidade novamente, tá? Todos os documentos têm que ser adaptados de acordo com a sua realidade. Aqui eu já tenho o procedimento da coleta do leite, tá? Então eu vou medir a temperatura, aqui vai citar o procedimento anterior que eu acabei de mostrar para vocês, porque a temperatura é medida durante a coleta do leite. Então são dois procedimentos diferentes, né? Para garantir que o leite vai ser coletado de forma homogênea e vai garantir que seja representativo a coleta que está sendo coletada no caminhão, tá? A coleta de amostra ela tem que ser. Você vai ter o registro ali das coletas para você ter uma rastreabilidade, né? Para qual silo, balão ou tanque esse leite foi, para depois você ter uma rastreabilidade desse, caso seja necessário ou solicitado. Então, esse documento aqui ele vai te facilitar você ter essa rastreabilidade do produto, tá bom? Higiene do caminhão, tá? O procedimento de higiene do caminhão, então, é um procedimento que normalmente é utilizado nas empresas para poder fazer, porque é linha fria, tá? Então, o caminhão, o silo, os tanques e os balões, eles são cipados praticamente da mesma forma, tá? Porque eles são considerados linhas frias. Linhas quentes são onde tem produto em processo ou produtos em processo de terminação, tá? Produto final. As linhas frias elas têm uma concentração de sódio e ácido mais baixa, tá? Então vai estar descrito aqui no procedimento, mas de qualquer forma, dependendo do que você usa para fazer a higienização do seu caminhão, você pode adaptar também o procedimento, tá? Aqui tem o registro, tá? Da sua higienização, tá? Porque da mesma forma que tudo na empresa tem que ser rastreável, o CIP não vai ser diferente, como ele é muito importante, né? Para a segurança alimentar, né? Você vai ter aí a segurança dos alimentos, né, pessoal? Falar segurança alimentar é quase um pecado, né? Segurança dos alimentos é necessário a gente ter esse documento para garantir a rastreabilidade depois e verificar se os caminhões estão sendo feito a higienização certinho. Higiene dos balões, eu acabei de comentar, tá? Então, tipo assim, a gente separa os documentos, né, os procedimentos para facilitar, mas é praticamente a mesma coisa, tá? O documento também de cipagem lá do caminhão e dos balões, dos silos, dos tanques, tá? Você também tem que ter esse documento aí para fazer o registro. E a validação do CIP, tá? Então você tem que ter uma validação é, do seu CIP, tá? Não adianta você pegar e falar que o procedimento é suficiente para poder atender a higienização do seu caminhão se você não fez a verificação, tá? No procedimento aqui sugere pelo menos 3 coletas de suave ou então de água de enxágue para fazer a análise microbiológica. Eu sugiro pelo menos 10, tá? Você verificar se seu CIP realmente está sendo eficiente, né? Porque ele pode ser um contaminador do seu processo, tá? Aqui agora a gente já vai finalizou o módulo 2 e vai partir para o módulo 3, tá bom? Até mais!